Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto sobre Jericó, mas conta tão pouco sobre como as pessoas viviam lá? Descubra agora o que as Escrituras revelam sobre essa cidade misteriosa e estratégica. A Bíblia menciona Jericó mais de 70 vezes, revelando pistas precisas sobre sua geografia, importância estratégica e eventos marcantes. Vamos explorar juntos o que sabemos sobre Jericó segundo as Escrituras. Parte 01. Jericó, conhecida como a Cidade das Palmeiras, era um oásis no meio do deserto. Suas palmeiras não eram apenas decoração, mas indicavam a presença de água e vida em uma região árida. Este tesouro natural fez com que Jericó se destacasse entre as cidades da época. Deuteronômio 34:3 refere-se a Jericó como a Cidade das Palmeiras, quando Deus mostra a terra prometida para Moisés antes de sua morte. Essa designação não era apenas poética, mas prática, destacando o recurso vital que as palmeiras representavam. Além disso, situada nas campinas de Moabe, próximas ao Rio Jordão, conforme Números 22.1, Jericó ocupava uma posição geográfica estratégica em um local de planícies férteis. Sua localização como um oásis, em meio à aridez do deserto, tornou Jericó um ponto de passagem obrigatório e uma cidade fundamental para o controle das rotas comerciais e militares da região. Parte 02. Jericó, situada estrategicamente nas campinas de Moabe e próxima ao Rio Jordão, destacava-se como um ponto crucial de passagem e controle de rotas comerciais e militares na região. Sua localização geográfica privilegiada em meio a planícies férteis a tornava não apenas uma cidade bonita, mas também essencial para o sustento e movimentação de povos e caravanas na antiguidade. A presença de Jericó era tão marcante que servia como referência geográfica em diversas passagens bíblicas, indicando não apenas sua importância prática, mas também simbólica para os povos da época. Além disso, Jericó era vista como um oásis no deserto árido ao redor, proporcionando recursos hídricos vitais para sustentar uma população significativa e resistir a cercos inimigos com suas fortificações imponentes. Parte 03. As muralhas de Jericó eram construídas com uma técnica engenhosa e inovadora para a época. Feitas de pedras gigantescas, essas muralhas não apenas cercavam a cidade, mas também continham casas e estruturas habitacionais integradas a elas. A arquitetura de Jericó era tão impressionante que algumas residências eram construídas diretamente nas muralhas, revelando um uso multifuncional dessas estruturas defensivas. Essa característica única das casas na muralha demonstrava a engenhosidade e a adaptabilidade dos habitantes de Jericó para otimizar o espaço limitado dentro da cidade. Além disso, as muralhas não eram apenas defesas impenetráveis, elas representavam um símbolo de status e poder para os habitantes da cidade. A altura das muralhas era tal que sua queda criaria uma rampa natural para permitir a entrada dos invasores, indicando um planejamento defensivo avançado e estratégico por parte dos antigos construtores de Jericó. Parte 04. Durante o cerco em Jericó, as muralhas não eram apenas estruturas defensivas imponentes, mas também representavam um símbolo de isolamento e opressão para os habitantes da cidade. A expressão rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, em Josué 6:1, revela a condição extrema de confinamento que Jericó enfrentou. Nesse período, ninguém podia entrar ou sair da cidade, transformando as muralhas não apenas em barreiras físicas, mas em prisões que limitavam a liberdade e a esperança dos cidadãos. A cidade que outrora era um oásis de vida e prosperidade, tornou-se um local de angústia e desespero, onde as fortificações que antes simbolizavam proteção se transformaram em armadilhas mortais. O cerco implacável imposto aos habitantes de Jericó evidenciou a vulnerabilidade por trás das muralhas imponentes.
mostrando que nem mesmo as estruturas mais sólidas podem impedir o desígnio divino. Parte 05. Rabê, uma mulher corajosa e astuta, desafiou as convenções da sociedade ao arriscar sua vida para proteger os espiões israelitas em Jericó. Sua profissão de prostituta não a impediu de reconhecer o poder do Deus de Israel e agir com fé. Em um ato de coragem e estratégia, Raabe escondeu os espiões em sua casa e os ajudou a escapar dos soldados inimigos que procuravam por eles. Sua decisão não apenas salvou a vida dos espiões, mas também garantiu a segurança de sua família durante a queda das muralhas de Jericó. A história de Raabe nos ensina que Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos e que a fé e a bondade podem superar qualquer barreira social ou cultural. Parte 06. Durante o cerco em Jericó, Raabe demonstrou coragem e astúcia ao esconder os espiões israelitas em sua casa, desviando a atenção dos soldados inimigos que os procuravam. Sua decisão de proteger os espiões não foi apenas um ato de bravura, mas também um exemplo de fé e confiança no Deus de Israel. Ao arriscar sua vida para salvar os mensageiros de Josué, Raabe mostrou que a bondade e a solidariedade podem superar as diferenças sociais e culturais. Sua história destaca como uma mulher marginalizada na sociedade da época se tornou um instrumento nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos e garantir a salvação de sua família durante a queda das muralhas de Jericó. Parte 07. A história de Raabe, a mulher cananeia de Jericó, é um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo sendo uma prostituta marginalizada na sociedade da época, Raabe teve sua vida transformada ao reconhecer o poder do Deus de Israel. Sua coragem ao esconder os espiões israelitas e arriscar sua própria vida para protegê-los revela uma fé inabalável e um coração generoso. O fato de Raabe se tornar ancestral de Jesus Cristo destaca como Deus escolhe usar indivíduos improváveis para cumprir seus propósitos divinos. Sua história não apenas ressalta a importância da fé e da bondade, mas também demonstra que a salvação está disponível para todos, independentemente do passado ou das circunstâncias. A transformação de Raabe, de uma mulher desacreditada pela sociedade em uma peça fundamental na história da redenção, é um lembrete poderoso do amor incondicional e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Parte 08. Durante o reinado do ímpio rei Acabe, Jericó foi invadida por Eglon, rei dos Moabitas, em uma aliança militar com os filhos de Amon e os Amalequitas. Essa invasão marcou um período sombrio na história da cidade das Palmeiras, que se tornou a capital de um reino inimigo por 18 anos. Sob o domínio moabita, Jericó deixou de ser uma cidade israelita e passou a ser controlada por tributos e decisões administrativas estrangeiras. O povo de Jericó viveu sob opressão e tirania, enquanto os impostos e tributos fluíam para fora da cidade em direção aos invasores. Essa experiência revelou a vulnerabilidade de Jericó diante das forças estrangeiras e mostrou como a cidade estratégica no Vale do Jordão se tornou um prêmio cobiçado para os conquistadores da época. A presença de Eglon e seus aliados em Jericó simbolizava não apenas a perda da autonomia da cidade, mas também a ameaça constante à segurança e liberdade do povo que ali habitava. Parte 09. Durante o período de domínio moabita sobre Jericó, a cidade enfrentou uma opressão implacável que perdurou por décadas. Os habitantes locais foram subjugados e obrigados a viver sob o jugo estrangeiro, com tributos exorbitantes e restrições severas impostas pelo rei Eglon. A presença dos moabitas e seus aliados transformou Jericó de um centro próspero em uma capital subjugada, onde a liberdade era um luxo distante. Nesse cenário de opressão e desesperança, Deus levantou um libertador improvável,
Eude, um homem canhoto da tribo de Benjamim, escolhido por Deus para libertar Israel do jugo moabita, Eude elaborou um plano astuto para se infiltrar no palácio de Eglon, em Jericó. Disfarçando-se como mensageiro, trazendo tributos ao rei inimigo, Eude ocultou uma espada em sua coxa direita, preparando-se para o momento decisivo. Ao encontrar-se sozinho com Eglon na sala particular do palácio, Eude proclamou ter uma palavra secreta para o rei. Em um ato audacioso e determinado, Eude sacou sua espada escondida e feriu mortalmente o rei moabita. A descrição detalhada do assassinato revela não apenas a coragem e ousadia de Eude, mas também a intervenção divina por trás da libertação de Jericó. Após eliminar Eglon, Eude conseguiu escapar da cidade e reunir as forças israelitas para combater os moabitas. O resultado foi uma vitória decisiva sobre os inimigos que haviam oprimido Jericó por anos. A queda do domínio moabita marcou não apenas a libertação da cidade das palmeiras, mas também a restauração da soberania israelita sobre Jericó, simbolizando a justiça e o poder redentor de Deus sobre aqueles que confiam em sua providência. Parte 10. Após a reconstrução de Jericó por Riel, a cidade reviveu das cinzas para testemunhar os maiores milagres da história. O local, que outrora fora destruído e amaldiçoado por Josué, ressurgiu como palco de eventos transformadores durante o Novo Testamento. Em sua nova fase, Jericó foi cenário de encontros marcantes protagonizados por Jesus Cristo. Bartimeu, um mendigo cego à beira do caminho, clamou por misericórdia e teve sua visão restaurada pelo Filho de Davi. Esse milagre revelou não apenas a compaixão de Jesus, mas também a importância da fé e perseverança mesmo em meio à adversidade. Em outro episódio notável, Zaqueu, o chefe dos publicanos, rico e pequeno de estatura, subiu em uma figueira para ver Jesus passar. O encontro entre Zaqueu e Jesus resultou em uma transformação profunda na vida do cobrador de impostos, que se comprometeu a restituir 4 vezes o que havia roubado e ajudar os necessitados. A salvação chegou à casa de Zaqueu na mesma Jericó, onde séculos antes as muralhas haviam caído diante do poder divino. A redenção experimentada por Bartimeu e Zaqueu em Jericó simboliza a capacidade transformadora da graça divina sobre aqueles considerados marginalizados ou pecadores pela sociedade. Assim, Jericó transcende sua história de maldição para se tornar um exemplo vivo da misericórdia e do amor incondicional de Deus. Se você deseja saber mais detalhes surpreendentes sobre as histórias bíblicas envolvendo cidades antigas como Sodoma e Gomorra, não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui para assistir agora. Finalização. Jericó é mais do que ruínas antigas. É um símbolo das lições divinas sobre juízo e redenção. Suas histórias ecoam até hoje para aqueles dispostos a ouvir o que Deus quer ensinar através desses relatos fascinantes.